Quais são os principais fatores que fazem com que o restaurante não tenha lucro? Eu tenho percebido ao longo do meu trabalho de consultoria em restaurantes alguns aspectos que eles são comuns e eles são recorrentes, são falhas na gestão, que fazem com que os negócios não correspondam às expectativas dos seus donos, no sentido de financeiro, em termos financeiros, né? São 4 pontos que eu considero principais. Como eu falei, são erros recorrentes. Eu vejo isso acontecer muito, independente do tamanho do negócio, do modelo de negócio, do segmento de mercado. É algo que eu vejo com uma recorrência quase assustadora. Então, essa é a minha visão sobre esses principais pontos e eu gostaria de compartilhar aqui. Então, dos 4 pontos que eu considero importantíssimos que o gestor tenha sob controle para que o negócio tenha produtividade, tenha efetividade, tenha resultado. O primeiro deles, sem dúvida, o mais importante, o que mais vai afetar o resultado, o que mais vai fazer diferença no negócio é quando o gestor não acompanha o resultado geral do negócio. Ele não tem clareza, olhando para uma DRE, para uma DFC, uma tabela de resultado financeiro do negócio. Quando ele não tem clareza sobre isso, quando ele não tem essa informação bem estruturada, ele está cego no negócio. Eu vejo que tem muito dono que acompanha o saldo da conta bancária, que acompanha o movimento, as vendas do restaurante, mas que são indicadores mais específicos. E muitas vezes esses indicadores são usados como a principal ferramenta de gestão para saber se o negócio está indo bem ou não. E na verdade eles não são para isso. Eles são indicadores mais específicos que têm que ser usados direcionadamente para algum fim. Analisar a saúde do negócio precisa ser feito através do resultado geral. Isso tem que ser bem organizado, tem que ser bem estruturado. Eu já gravei vídeo, eu tenho vídeo aqui no YouTube falando sobre isso. Existe uma maneira de fazer isso, de montar isso com que a análise fique facilitada, que as informações fiquem mais claras sobre o que está indo bem, o que não está indo bem, o que está melhorando, o que está piorando. Sem essa estrutura, tudo que o gestor faz no negócio, como é que tu acompanha? Como é que tu sabe se as tuas ações estão dando resultado? Se tu não consegue acompanhar, ter clareza sobre o impacto disso no resultado geral do negócio. É claro, nem tudo a gente faz com vistas a curto prazo. Tem ações que a gente desenvolve, que a gente espera resultado mais para frente, mais a médio prazo. Então, nem tudo vai ser refletido imediatamente no resultado, né? Mas a maioria das nossas ações a gente precisa acompanhar como é que está o efeito imediato no resultado do negócio. E quando a gente não tem esse hábito, isso é uma rotina de gestão, isso é um modus operandi da gestão. Faz parte do modelo de gestão orientado a dados. Então, quando tu não faz isso, tu passa a agir às cegas. Tu não sabe o que está dando certo, tudo é com base na percepção. A tomada de decisão ela fica muito mais sensível, ela fica muito mais frágil, né? Então acompanhar o resultado geral do negócio. Por mais que pareça uma coisa boba, isso não é tão simples de construir. Eu vejo a maioria dos negócios não tem essa estrutura bem organizada para favorecer essa análise. Esse é o primeiro ponto. Se tu não tem isso, corre para fazer, porque vai ver, tu vai mudar a forma como tu organiza, que tu gerencia a tua empresa. Só fazendo isso, tu vai mudar o teu resultado, pode ter certeza. Segundo ponto que eu vejo que quando é um erro, mas é um erro, é uma oportunidade, todo erro é uma oportunidade, né? E quando o gestor começa a agir em cima, isso tem efeito imediato muito rápido, né? Muito imediato. Que é a questão de não acompanhar o CMV. O CMV é o custo da mercadoria vendida. Dentro da estrutura financeira do restaurante, na estrutura de custo,
ele é o custo mais importante. Normalmente vai ser o grupo mais caro dentro da estrutura de custo do restaurante. Então, acompanhar o CMV, saber o que está acontecendo em relação ao CMV é importantíssimo. Vamos lá, esse nós estamos falando do segundo passo, né? O primeiro passo é ter o resultado geral. A partir do momento que tem o resultado geral, a tua dor provavelmente ela vai passar para o CMV, porque é o grupo mais caro lá dentro da estrutura de custos. E aí, o segundo passo importante é ter solidez no controle do CMV, saber o que está acontecendo com a mercadoria, criar os padrões necessários, criar os processos necessários, né? Como é que está o recebimento de mercadoria? Como é que está o controle de estoque? Como é que está a padronização dos prazos? Tudo isso eu estou falando agora, não deveria ser o primeiro objetivo. Quando fala em CMV, tudo isso são processos que vão afetar o resultado do CMV. Mas não deveria ser o primeiro passo. Qual que deveria ser o primeiro passo na questão de acompanhar o CMV? É ter uma estrutura de informação onde tu consiga enxergar ele. Onde tu consiga enxergar qual que é o teu CMV atual. Tá? E assim, a gente pode falar, muita gente vem me procurando assim, falando, eu preciso melhorar o meu CMV, então eu quero organizar o estoque, eu quero melhorar as compras. Tá, primeiro, tu já sabe o teu CMV? Não. Então, primeira coisa, tu tem que saber o teu CMV. Por quê? Porque isso é a base. Não adianta sair fazendo um monte de coisa, de novo, o quanto que tu está acompanhando o teu resultado. Então, não adianta eu sair fazendo um monte de coisa se eu não estou vendo o efeito disso lá no CMV. Às vezes eu vou gastar uma energia desgraçada, vou mover mundos e fundos por uma melhoria mínima no resultado. Enquanto se eu estivesse atacando em outro ponto, o meu resultado estaria sendo diferente. Eu estaria sendo muito mais expressivo naquilo que eu estaria melhorando. Tá? Então, assim, primeiro ponto do CMV é conseguir enxergar ele, é conseguir ter clareza de qual que é o CMV atual, tá? É simples controlar o CMV? Depende. Todo mundo vende como se fosse uma coisa muito simples. Tem formas de fazer isso de um jeito simples, mas nem todas as formas são totalmente simples. É complexo controlar o CMV? Dependendo da forma que tu quiser fazer isso, sim. Mas eu te digo o seguinte, se tu não tem controle de CMV, começa pelo básico, começa pelo inicial, que já vai representar muita coisa, tá? Muita coisa, que é o seguinte, controla o CMV de compras. Cara, se tu fizer isso, eu tenho certeza que tu tá na frente de 80% dos restaurantes, tá? Que não fazem isso. O que é? Cara, vai computando as tuas compras, vai controlando as tuas compras e vai comparando com o teu faturamento. Vai comparando com o teu faturamento. Tá? É o melhor dos cenários esse? Não, não é. O melhor dos cenários é tu comparar, tu controlar o CMV pela saída do teu estoque. Isso é muito mais complexo? Sim, é muito mais complexo, mas muito mais complexo. Tá? Isso é bem lá na frente. Por isso eu digo, se tu não tem controle de CMV, cara, começa fazendo CMV de compras. Tu vai ver que isso já vai começar a mudar um monte de coisa. Por quê? Quando tu começa a controlar um número e acompanhar ele, tu vai direcionar a tua energia para isso dali. Tu vai começar a notar coisas que antes tu não notava. Tu vai ver, poxa, mas está em 38% o CMV esse mês. Isso vai ficar na tua cabeça. Tu vai começar a buscar, nas entrelinhas do teu dia a dia, tu vai começar a buscar formas de reduzir esse número. Tu vai começar a se questionar em relação ao teu processo de compras. Pô, eu estou fazendo as cotações como eu deveria? Será que eu poderia estar cotando melhor? De repente eu deveria estar investindo mais tempo nas compras? Ou a pessoa que faz as compras para mim deveria estar investindo mais tempo nisso? Recebimento, será que eu estou fazendo o recebimento da forma correta? Tu vai se questionando, vai. Recebimento, pô, comecei a organizar o recebimento aqui, eu comecei a ver que tinha um fornecedor que era frequente que estava dando problema na entrega. Isso eu não conseguia notar, agora eu estou começando a notar, porque
meu processo de recebimento tá melhorando. Ó, eu estou promovendo melhorias sem tirar o olho do CMV. Caramba, cara, comecei a organizar o recebimento, isso começou a trazer o meu CMV para baixo, ó. Organizei o meu processo de compras, comecei a contar com novos fornecedores, buscar outras opções. Olha lá, ó, já caiu 2 pontos, caiu de 38, caiu para 36. Opa, tá fazendo resultado, dando resultado, tá funcionando. Isso funciona como um gás dentro do gestor, né? Quando a gente vê o resultado acontecendo em formato de números, isso dá um gás. Isso mostra, cara, é esse o caminho. A gente não pode perder isso, tem que continuar acelerando. E tu vai buscando as melhorias. Vai melhorar a padronização na produção, isso com vista a diminuir desperdício. Daqui a pouco tu vai conseguir, mapeando as tuas fichas técnicas, começar a cruzar aquilo que tu está comprando. Tá batendo com as tuas informações de venda? Tá certo? Tá coerente? Filé mignon que tu está comprando. Tu comprou 80 quilos no mês passado. Tá batendo a informação com aquilo que tu está vendendo? Ou tu está comprando 20% a mais de filé mignon? Opa! Tá aí uma melhoria. Tá aí que tem espaço para deixar mais dinheiro da empresa. Então, tudo isso só vai funcionar se tu conseguir ter uma visão de acompanhamento do CMV. Se tu não tiver essa visão, tu pode fazer isso, tu pode promover essas melhorias, mas elas vão ficar vazias, tu não vai saber o resultado delas. E isso, cara, é péssimo. Porque às vezes tu vai mudar um processo, alguma coisa que tá funcionando, tá? Vou melhorar. E tu acha que tu vai melhorar um negócio, de repente tu piora e tu não imagina. Tu só vê a coisa, o resultado piorando, mas tu não sabe aonde que tu tá errando. Agora, tu tá acompanhando o CMV, tu faz uma mudança. Opa, piorou. Caramba, volta porque isso aqui não tá dando certo. É claro que a gente não é uma mudança, depois a outra, né? E normalmente a coisa vai acontecendo, a gente troca a roda com o carro andando, né? Mas consegue desenvolver e sentir aquilo que, opa, isso aqui tá dando certo, olha lá, melhorou lá. Consegue ter muito mais tato daquilo que tá acontecendo quando tu tá olhando para o número. Então, para mim, esse é o segundo ponto importantíssimo. Quando não faz o controle de CMV, isso tem um impacto gigante no caixa do restaurante, no resultado do restaurante. Terceiro ponto é não acompanhar a precificação. O nosso momento econômico não é dos melhores, mas independente disso, porque a questão da precificação ela é válida para qualquer momento da economia, seja de inflação mais alta, inflação mais baixa, porque é uma questão de competitividade. Quanto mais competitivo tu for no preço, mais vivo tu vai estar no teu negócio. E aqui eu não estou falando questão de ser barato ou ser caro. É tu ter o preço adequado ao teu posicionamento de mercado. E tu só consegue ter clareza sobre isso quando tu olha esses números, quando tu consegue acompanhar esses números, tá? O que eu vejo um erro muito comum? Definir precificação olhando para o vizinho. Só olhando para o vizinho. Tem que olhar para o vizinho? Claro que tem que olhar para o vizinho. Tem que fazer pesquisa de mercado, tem que saber o quanto que a concorrência está cobrando? Claro que tem. Mas essa não pode ser a tua régua para definir esse número. Porque tu não sabe os custos do teu vizinho. Tu não sabe o resultado. Como é que está a última linha dele? Tá azul? Tá positiva? Ou ele está indo pro buraco? Aí tu vai junto com ele? É isso que tu quer? Tu não sabe os números dele. Então assim, como que tu vai se basear unicamente pelo que a concorrência está fazendo? E eu digo, eu vejo a maioria dos negócios fazendo isso. Olha para o vizinho e, beleza, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, é ali que eu vou me posicionar. Sem ter um conhecimento real de como é que está essa precificação em relação aos teus custos, em relação aos teus insumos, né? E outro ponto importante em relação a isso é como é que tu sabe aquilo que é mais vantajoso de se vender dentro do teu cardápio? Vai fazer uma promoção, quer fazer promoção de happy hour para movimentar o restaurante. Como é que tu sabe aquilo que é mais vantajoso? Qual drink é mais vantajoso colocar no happy hour? Então, assim, é um ponto importante. É trabalhoso? É.
Eu tenho vídeo aqui também falando sobre isso. É trabalhoso fazer isso? É trabalhoso, tem que fazer levantamento de ficha técnica, tem que organizar essas informações. Inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Só que é uma coisa extremamente necessária, tá? Acompanhar precificação, ter clareza sobre o que está acontecendo com os teus preços. E tem mais um ponto bem importante nessa questão da precificação, que é o seguinte: se tu não tem clareza sobre isso, se tu não sabe como é que está posicionado cada um dos teus preços, o aumento de venda pode te atrapalhar, tá? Por quê? Porque de repente tu vai promover algum prato do teu cardápio que não é o prato adequado, que não é o prato onde tu tem um bom resultado, tá? E te digo, a partir do momento que começa a analisar a precificação, tu vai te surpreender com as informações que vão aparecer lá, tá? Tem prato que tu acha que tu tá ganhando dinheiro e no fim ele tá atrapalhando o resultado do restaurante, tá? E aí, não sabendo disso, tu vai lá e promove esse tipo de prato, esse tipo de produto, e isso atrapalha o teu resultado. Por quê? Porque o aumento de venda, né, envolve aumento de estrutura, aumento de equipe, aumento de equipamento, e às vezes isso vai ser puxado por algo que não está contribuindo de forma efetiva para pagar as contas, tá? Por isso é tão importante o acompanhamento da precificação. Quarto erro que eu vejo muito comum acontecer é mais assim, não é necessariamente um erro de processo, é um erro de mentalidade, tá? De achar o seguinte: achar que todos os problemas do restaurante ou todos os problemas do negócio são relativos à falta de venda, à falta de clientes. Eu acho que isso é um paradigma para o gestor de restaurante, achar que tudo está relacionado à venda. E na minha visão, assim, a venda é uma das hipóteses, tá? Mas eu tenho que ser convencido através dos números, eu preciso ser convencido de que o problema é a venda, de que não teria cenário diferente para o restaurante melhorar sem trabalhar a ponta da venda, tá? Por quê? É complexo. Mexer na venda é algo complexo, por mais que pareça simples, né? Inclusive dependendo do segmento do restaurante, principalmente restaurantes que trabalham com maior valor agregado, precisa de um posicionamento de marketing muito claro, precisa comunicação com o cliente, precisa funcionar muito bem. Enquanto começa a mexer nessas coisas assim, o custo disso normalmente puxa altos investimentos. Então, primeiro é assim, ó, tá tudo bem organizadinho, tá tudo bem azeitado, dentro desse teu faturamento atual, é o melhor cenário possível, tá tudo redondinho, o CMV tá ok, a mão de obra, tá tudo funcionando direitinho, a despesa fixa tá sob controle, tá beleza. Então o problema pode estar na ponta da venda, tá? Se não, tem primeiro organizar a casa, primeiro fazer o dever de casa, fazer essas questões. Não é que não pode ir trabalhando a venda, pode, é claro que pode tentar, mas não põe a culpa na venda, tá? Não entenda que, cara, é isso e ponto, não. Tem que organizar a casa primeiro, tem que pensar, cara, se eu não melhorar em nada a minha venda, qual que é o melhor que eu consigo chegar? Isso tem que ser o teu objetivo primário, tá? Depois, quando tu estiver conseguindo melhorar nisso, é que tu vai atacar a ponta da venda. De novo, dá para fazer simultâneo, mas assim, primeiro tem que esgotar a eficiência operacional, tem que melhorar o máximo que der a eficiência operacional, né? E percebe que assim, o primeiro ponto que eu falei é a questão de acompanhar o resultado. Então, depois eu falei CMV, depois precificação, depois não colocar toda a culpa na venda. Tudo isso, para eu ter efetividade, para eu saber, eu sempre preciso estar acompanhando o resultado geral do negócio. Eu sempre preciso estar olhando para isso. Por quê? Porque todas as ações elas são periféricas a isso. Então, eu volto lá no primeiro ponto, volto a te questionar o quanto que hoje tu tem clareza para acompanhar o resultado geral do teu negócio, tá? De tudo que eu falei, se tu não tem isso, começa por isso, tá? Esquece CMV, esquece precificação, esquece a venda. Primeiro, cara, tu
tem que ter controle sobre o teu resultado, tá? O meu intuito com esse canal aqui é compartilhar os meus conhecimentos ao longo de mais de 20 anos na gastronomia, e se isso de alguma forma puder ser útil para ti, eu fico feliz. Obrigado por ter chegado até aqui e que os dados estejam com você.